Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse link, se inscreva nesse canal. Nós vamos refletir hoje sobre Efésios capítulo 6, versículo 4, criação de filhos. Diz assim a palavra de Deus: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Algumas traduções diz criai-vos no ensino e na disciplina do Senhor. Aqui é Almeida Revista Atualizada. Irmãos, primeiro nós temos que entender uma coisa, uma reflexão sobre esse texto, é que não provoquei os nossos filhos a ira. Essa ira aqui a palavra de Deus se refere, é a ira de Deus Todo-Poderoso. Porque uma vez que nós não admoestamos, não disciplinamos e nem ensinamos aos nossos filhos o caminho de Deus, a retidão dentro da palavra de Deus, nós estamos levando os nossos filhos à ira de Deus. Mas, para refletirmos, nós poderíamos trazer exemplos na história do povo de Deus, em que essa palavra de Deus ela pode ser muito bem evidenciada. O primeiro exemplo que temos, irmãos, é de Moisés. Moisés foi um dos maiores profetas da antiguidade. Claro que só está abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Moisés, a palavra de Deus nos diz que Moisés, depois saiu do Egito, ele foi para a terra de Midian e casou com Zípora, filha do sacerdote de Midian. E Deus o chamou, depois de mais 40 anos, para cumprir a sua missão e ser instrumento dele para a libertação do povo de Deus do Egito. Só que Moisés, queridos irmãos, quando saiu do Egito, o próprio Deus, o anjo do Senhor, entre aspas, atocaiou Moisés para o matar. Por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado os seus filhos. Quer dizer, Moisés ia para uma grande missão e esqueceu de circuncidar os seus filhos, que era a marca do povo eleito de Deus. Tanto é que sua esposa Zípora, ela circuncida os seus filhos, né, e chama Moisés de esposo sanguinário. Outro exemplo no povo de Deus que temos é do sacerdote Eli. Né? O sacerdote Eli era um sacerdote, isso está no livro de 1 Samuel, e simplesmente era um sacerdote, o sumo sacerdote da época. Simplesmente os filhos de Eli não foram ensinados, não foram admoestados, não foram disciplinados. E o que foi que aconteceu? Né? Deus usou o profeta Samuel, né, para dizer a Eli que simplesmente a sua casa não iria subsistir no sacerdócio, sumo sacerdócio. Porque os filhos de Eli, meus irmãos, eram roubadores e glutões. Eles roubavam os sacrifícios, as comidas dos sacrifícios. A parte que era destinada aos sacerdotes, eles roubavam, comiam a gordura. E o sacerdote Eli, ele falhou na educação dos seus filhos. E aí nós temos o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas da antiguidade, né? E antes disso nós vemos que os filhos de Eli, eles foram mortos. Foi isso por Deus. E o próprio Eli também foi punido por Deus. E Samuel, e o profeta Samuel? Um dos maiores profetas da antiguidade, que no seu livro, né, ele discursa falando que ele não roubou nada de ninguém, não pecou, enfim, né? Só que, infelizmente, o profeta Samuel também, a palavra de Deus nos deixa a interpretação de que ele não admoestou seus filhos no temor do Senhor. Tanto é que os seus filhos, eles eram ladrões. Eles, na verdade, não eram ladrões, eles eram juízes corruptos. Eles simplesmente recebiam dinheiro e torciam o direito e torciam a justiça. Temos também, irmãos, o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, em vários momentos ele tinha suas batalhas contra os filisteus, contra os inimigos do povo de Deus, mas em vários momentos ele simplesmente, foi o que ele fez, ele negligenciou a educação dos seus filhos. E a palavra de Deus nos fala em alguns momentos chaves, importantes disso. No caso do estupro, né, que Aminon estuprou Tamar, quer dizer, Aminon era um filho do rei Davi, estuprou também a sua filha do rei. A filha do rei
Simplesmente a palavra de Deus nos diz que o rei Davi, irmãos, ele simplesmente não castigou Aminon depois de um ato desse. Não castigou Aminon. E aí Absalão, né, ficou irado, a fúria de Absalão subiu e ele simplesmente matou Aminon. Aminon foi assassinado. Temos também um exemplo também no final do reinado do rei Davi, quando Adonias se autoproclamou rei. Adonias simplesmente ele manifestou, né, a soberba de querer ser rei, a arrogância de querer ser rei. E antes de Davi morrer, ele se autoproclamou rei, e depois o rei Davi queria dar a Salomão, deu a Salomão o reinado, e acabou que o rei Salomão, no início do seu reinado, matou Adonias, porque era um opositor. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que muito antes, né, do rei Davi transferir o seu reinado, ou pensar em transferir o seu reinado, ele já sabia que Adonias tinha a intenção de se autoproclamar rei. Ele não fez nada, ele não administrou, ele não castigou, ele não ensinou Adonias no temor do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, né, e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, quer dizer, se nós não disciplinarmos biblicamente os nossos filhos, se nós não ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, nós estamos provocando a ira de Deus, mas criados no ensino e na disciplina do Senhor. Então, que o Espírito Santo aplique, amados, a palavra no nosso coração, que nós precisamos entender simplesmente, não é, o que Deus nos fala através dos seus profetas, dos exemplos do povo de Deus durante a história. Espírito Santo aplique em nome de Jesus.